Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 12 do quarto trimestre com o seguinte tema: Quando Deus se revela ao homem. Nesta lição, veremos a definição etimológica da palavra revelação. Pontuaremos como Deus se revela ao homem, notaremos os aspectos da revelação geral e especial e, por fim, estudaremos por que Deus se revela ao homem. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? Chamamos de revelação os meios pelos quais Deus se fez conhecido. A palavra revelar tem o sentido de tirar o véu. Portanto, tudo o que conhecemos sobre Deus foi porque Ele revelou-se aos homens através de um modo geral ou especial. O texto áureo da nossa lição nos diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó capítulo 40, versículo 6. A verdade prática nos diz o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. Terceiro e último, acentuar que a nossa justiça jamais se sobreporá à divina. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Jó, capítulo 38, versículos do 1 ao 4, capítulo 39, versículos do 1 ao 6, capítulo 40, versículos do 15 ao 18 e o 24, e para terminar, Jó capítulo 41, versículo do 1 ao 3. Acompanhe conosco. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como garras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a honrosa participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto. Amém. Contamos também mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Chegamos à lição de número 12. Já estamos caminhando aí para o final desse trimestre. E a lição de hoje tem como título Quando Deus se revela ao homem. Uma lição muito importante que vai falar da revelação de Deus para a sua criação, própria criação, especificamente falando, claro, para o homem. A lição de hoje vai mostrar características de como aconteceu com Jó no momento em que Deus resolve falar. Do capítulo 1 ao capítulo de número 37, nós vamos ver diversas pessoas falando. O próprio Deus falando com Satanás,
no capítulo 1 e 2 de Jó, nós vamos ver a esposa de Jó falando, expondo a sua opinião sobre o que estava acontecendo, o próprio Jó manifestando a sua ideia, e logo em seguida, no capítulo de número 2, versículo 11, aparecem 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 amigos, ao longo desse livro, vai expor a sua ideia sobre o que estava acontecendo e Jó vai respondendo a cada um deles de forma sistemática, quando, por fim, aparece o 4º amigo, que é chamado de Eliú, que foi a lição passada. Então, do capítulo 1 ao capítulo 37, presbítero Jonathan Lucena, nós vamos ver Jó falando, a esposa falando, o próprio Deus falando com Satanás sobre a situação de Jó, os amigos de Jó falando, mas Deus, para Jó, permanece em silêncio. Até que, nos diz o texto sagrado, a partir do capítulo de número 37, Deus resolve quebrar o silêncio e resolve falar com Jó. E ele se revela a Jó. Então, essa palavra, revelação, na lição de hoje, é uma palavra-chave. É uma palavra que a gente precisa trazer aqui uma definição, por mais que seja resumida, mais simples, mas precisamos trazer uma definição etimológica, uma definição exegética da palavra revelação. O que é que a gente poderia falar à luz da teologia? Pois não, evangelista Alessandro, é bem lembrado a necessidade de iniciar esse comentário trazendo a definição dessa palavra, como é comum sempre aqui no programa estarmos fazendo, já que ela é a palavra-chave que vai dirigir e o objetivo da lição é mostrar Deus se revelando. A palavra revelação na Bíblia, ou revelar com o verbo, é a tradução de algumas expressões que nós encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, a palavra galar em hebraico traz a ideia de descobrir, desnudar ou revelar-se. Em outras traduções, a corrigida, por exemplo, em Gênesis 35, versículo 7, vai aparecer a expressão manifestar-se, ou manifestado em relação à aparição, Deus se revelando diretamente ao seu servo. A Septuaginta, quando fez a tradução do Antigo Testamento para o grego, usou para traduzir essa expressão galar, a expressão grega epéfané, que traz a ideia de manifestação, aparição ou revelação. Uma outra palavra que aparece no Novo Testamento é a palavra apocalipsis, que é conhecida de todos nós, de onde vem a expressão do último livro do Novo Testamento, que é o livro da revelação, Apocalipse. Não é? E essa palavra também traz a ideia de revelar, tirar o véu ou desvendar, conforme Lucas, capítulo 2, versículo de número 32. Então, em conceitos gerais, de forma bem objetiva e clara, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra revelação, revelar-se ou manifestação e outros termos correlatos traz a ideia básica de manifestar, tornar claro, tirar o véu ou se dar a conhecer. Então, uma vez que o título da lição é Quando Deus se revela ao homem, então é Deus aparecendo, se revelando, tirando, não é, a coberta e aparecendo diretamente, por meios que ele próprio estabelece. Mas a revelação traz a ideia bíblica, a doutrina da revelação de Deus nas Escrituras descreve a sua comunicação, a sua revelação, manifestação sobrenaturais ao homem, revelando sua mensagem, seus propósitos e também seus decretos. Muito bem, então nós podemos perceber, presbítero Lucena e evangelista Jaziel, que no livro de Jó, Deus ele permanece em silêncio absoluto até o capítulo 37, mesmo estando presente na história. Nós sabemos de que Deus ele intervém na história humana, diferentemente do que diz o deísmo, que Deus criou a sua criação e deixou aí ao léu e não se interfere com ela. Mas Deus permanece em silêncio, Deus não fala absolutamente nada. Há uma quebra do silêncio a partir do capítulo 37 em diante. É quando Deus vai se revelar a Jó. E a nossa capítulo 38, quero dizer, e a nossa lição no versículo 1 diz assim, depois disso o quê? De tudo que aconteceu no livro. A fala dos amigos de Jó, a fala da esposa de Jó, aquela conversa que acontece no âmbito celestial entre Deus e Satanás. Aí o texto diz, depois disto, ou seja, tudo que aconteceu, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Então nós começamos a observar de que aqui acontece um encontro onde Jó vai ouvir a voz de Deus, algo que ele ansiava bastante, ele desejava bastante, e ele vai ouvir a voz de Deus. E a Bíblia nos mostra, evangelista Jaziel, que essa revelação de Deus a Jó foi uma manifestação teofânica. Deus se apresenta em um redemoinho.
nós entendemos de que, à luz das Escrituras, Deus se revela de diversas formas. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa revelação de Deus, a revelação geral, a revelação especial. Há textos na Bíblia em que Deus aparece em forma humana, como acontece com Abraão. Diz que o anjo do Senhor, o próprio Deus, se apresenta a Abraão em forma humana, não é? Ele se manifesta de forma humana, não é? Aqui ele aparece dentro de um redemoinho, uma revelação bem diferente. Nós não temos muitos detalhes para dizer como foi isso, mas redemoinho dá a ideia de que ele ouviu a voz de Deus dentro de uma tempestade, não é? Dentro de um vento muito forte. Deve ter sido uma experiência fantástica. O texto não mostra se os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú viram. O texto não mostra isso, mas podemos conjecturar que eles viram, talvez não ouviram, mas viram aquele redemoinho, mas Jó ouviu. Deus se revelou a Jó num redemoinho de forma teofânica. Então nós podemos, à luz da teologia, falar sobre duas revelações de Deus, a revelação geral e a especial. O que seria, então, essa revelação de Deus ao homem de forma geral? O que é revelação geral de Deus? Muito bem, evangelista Alessandro Barreto, vamos perceber que essa revelação geral na teologia é definida como aquela maneira em que Deus se revela a todas as criaturas inteligentes, né, que têm entendimento, de uma forma acessível a todo ser humano, né, onde a Bíblia vai nos mostrar em vários textos que realmente Deus sempre teve esse interesse de se revelar aos homens, e isso acontece através da natureza, através da experiência pessoal e também através da consciência, e por que não dizer também através da história. Isso, exato. E começando aqui, por exemplo, falando sobre a natureza, né? A revelação de Deus através da natureza. Nós temos um texto que é muito lido nos seminários, um texto que é muito propício quando se fala sobre essa revelação de Deus através da natureza, que é aquela revelação não verbal, né, que a gente vai ler agora, é o Salmo 19. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e leia comigo pelo menos os 4 primeiros versos desse Salmo, que é um belo Salmo, né, um Salmo atribuído aí a Davi, e ele vai nos mostrar, né, que Deus realmente se revela, se manifesta através da natureza, que diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Somente até a parte A do verso 4. Então veja que a natureza, ela proclama, ela anuncia, ela manifesta, né, como diz aqui na Revista Corrigida, né, diz que os céus manifestam a glória de Deus, que é o mesmo que proclamar, revelar, né, anunciar. O que é que a natureza anuncia? Anuncia o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus com os homens. Então nós podemos observar de uma forma bem clara, evangelista Alessandro e presbítero Jonatas, né, que Deus, através da natureza, se fez conhecer aos homens, né? Deus se revelou aos homens. Que coisa maravilhosa, né? Inclusive, nós podemos acrescentar também um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo vai nos mostrar que realmente Deus tem esse interesse de se revelar, de se manifestar aos homens, né? De se fazer conhecida aos homens, e uma dessas maneiras aí é através da natureza. Romanos capítulo 1, verso 19 está escrito: porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. E podemos acrescentar ainda o versículo de número 20, que está escrito: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então veja que revelação maravilhosa Paulo traz aqui nesse texto. Ele diz que aquilo que é visível, aquilo que foi criado, o mundo, tudo que existe, diz aqui o texto que afirma a existência de um Deus invisível. Um Deus que com os nossos olhos a gente não consegue ver, literalmente enxergar, mas aquilo que está criado, a natureza, todo o firmamento, como diz o texto, os céus, a terra, tudo que há, tudo que foi criado por Deus, eles anunciam e proclamam que existe um Deus criador, um Deus que fez tudo isso. A existência de um Deus
é confirmada através da natureza, e esta é uma maneira de Deus se revelar para os homens, de Deus se fazer conhecido aos homens, ainda mesmo aqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho, mas através da natureza, Deus está se revelando, Deus está se manifestando e dizendo que Ele existe. Muito bem. O evangelista Jaziel, o presbítero Lucena, falou aqui que a revelação geral de Deus se dá principalmente através da natureza. Ele mencionou aqui a história, Deus controlando a história, também a experiência pessoal, e aqui fala de uma experiência de Jó. Inclusive, Jó vai dizer isso, né? Ele vai dizer que conhecia Deus só de ouvir falar, mas daqui para frente ele vai dizer, agora meus olhos te veem. Então, é uma experiência pessoal. E também sobre a consciência do homem, consciência do certo e errado, né? Então, é uma forma geral de Deus se revelar. Mas falando ainda sobre esse capítulo 38, presbítero Lucena, o texto nos mostra que de forma teofânica Deus se apresenta a ele usando elementos da natureza. E é interessante porque quando nós vamos olhar para o livro de Jó, o capítulo 38, Deus vai se utilizar de elementos da natureza, do âmbito celeste, do sol, da lua, do ar, para mostrar que ele existe. Deus começa estrategicamente utilizando a própria criatura, ou melhor, a própria criação, para mostrar a Jó quem ele era. E aqui aparece o que na teologia alguns chamam hoje de design inteligente. Deus vai mostrar a Jó, a primeira revelação de Deus é olhe para a criação, veja como a criação está organizada, o sol no seu lugar, a lua no seu lugar, as estrelas. Para que tudo isso aconteça, é preciso que tenha uma mente inteligente por trás de tudo isso. Isso não é fruto de um estouro, de um Big Bang, de uma explosão aleatória, do nada, que não formou nada e de repente apareceu tudo. Em outras palavras, Deus estava desconstruindo uma teoria que mais na frente seria lançada, não é, na ciência, chamada de evolucionismo. Então ali foi uma revelação de Deus usando a natureza para mostrar a Jó de que Deus ele era soberano. O que é que a gente pode dizer sobre isso nesses poucos minutos que nos restam? Pois não, evangelista. Realmente essa observação é importante e é bom que o professor aproveite em sala de aula, principalmente aqueles que estão na classe dos jovens, aqueles que estão nas universidades principalmente, porque um dos fatores, não é, da fé cristã que é muito bombardeada é exatamente essa realidade da criação. É verdade. E o próprio texto, como o senhor bem citou, de Jó capítulo 38, Deus vai dar impressões, não é, da sua soberania. Alguém disse que a criação são impressões digitais de Deus. A gente pode perceber a sua ação. Entre vários versículos, me permita apenas citar aqui alguns. Jó capítulo 38, quando Deus diz assim, no versículo de número 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Então, está estabelecido leis naturais, mostrando Deus a sua soberania por meio da criação. Então, Deus se revelou a Jó, primeiramente mostrando o seu poder criador e mostrando que os limites que há na criação e a ordem, a organização é fruto de uma mente pensante, ou seja, de um Deus Todo-Poderoso. Você está assistindo o seu programa Escola Dominical e eu quero lhe convidar a aguardar só um pouquinho, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, na 12ª lição desse quarto trimestre do ano de 2020, estudando uma lição maravilhosa que trata quando Deus se revela ao homem. Presbítero Lucena, nós no bloco passado falamos um pouquinho sobre essa questão da revelação especial de Deus e o evangelista Jaziel pontuou muito bem aqui que uma das características da revelação especial de Deus é quando Deus se revela pela sua criação, a natureza. Existe uma ordem na natureza fantástica, né? Inclusive, Tomás de Aquino fala sobre isso, quando ele vai falar sobre as 5 solas de Tomás de Aquino, mostrando que há uma ordem fantástica dentro do universo e isso só é possível se houver uma mente pensante, não é? Que esteja por trás disso, dando limites. Eu achei muito bonito quando o senhor, por exemplo, leu o texto em que Deus se revelou a Jó dizendo o seguinte, olha, eu coloquei limites às ondas do mar. As ondas vão até aqui e voltam, não é?
Deus fala sobre a organização dos astros, da lua, do sol, mostrando uma revelação geral, que não é possível ter uma ordem tão clara como essa se não tiver alguém, uma mente, como alguns usam essa expressão, uma mente pensante, e é aí onde vem o design inteligente, né? Uma ordem perfeita. Mas essa revelação geral, evangelista Jaziel falou muito bem, ela também se dá através da relação de Deus na história, no controle de Deus na história, presbítero, através da experiência pessoal e também da consciência do homem. Nós falamos de que Deus se revelou a Jó de forma teofânica, que dentro da teologia é chamado de xenofania, é quando Deus usa elementos da natureza e aparece ao homem, como aconteceu com Moisés naquela sarça, né? Que o fogo ardia, mas ela não se consumia. Deus se revela ali de forma fantástica, capítulo 38, usa elementos da natureza e depois ele vai falar sobre os animais. Mas nesta revelação, como é que eu posso falar no livro de Jó, presbítero Lucena, sobre a revelação de Deus na história, a revelação de Deus na experiência de Jó e a revelação de Deus especial na sua consciência? Pois não, evangelista. Esses 3 pontos, de fato, podem ser vistos no próprio texto, o relato da experiência da vida de Jó de um modo geral. Por exemplo, a revelação de Deus na história também é evidenciada pelo fato de Deus intervir, não é? De Deus agir, primeiro com o propósito de trazer conscientização ao seu servo, pela necessidade de algumas melhorias, podemos assim dizer, mas sobretudo também com a capacidade de mudar o curso da história, que será um tema da lição posterior, mas que nós percebemos Deus fazer isso, quando diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Isso é Deus intervindo. Então, mais uma vez se choca com o que o senhor falou no bloco inicial, sobre o deísmo, dizendo que Deus não intervê. Não é como se Deus estivesse como espectador, sem relacionar-se diretamente com a sua criação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, partindo da experiência de Jó, desse texto, capítulo 38, 39, 40, percebe-se que não é assim. Deus realiza intervenções. Ele não passa o tempo inteiro intervindo, porque ele estabeleceu leis naturais. Mas quando há necessidade, ele faz isso sem nenhuma dificuldade. O próprio livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, está escrito assim: e ele muda os tempos e as estações, remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Isso é uma clara demonstração de que Deus age no meio da história ou na história da humanidade. Com relação à experiência, também isso é evidenciado na vida de Jó. O senhor bem frisou aqui, eu faço minhas suas palavras, quando Jó propriamente declarou de que a experiência que ele tinha com Deus até então era teórica, possivelmente por conta da tradição oral, como já vimos em lições passadas. As limitações revelacionais que ele tinha, não tinha a Bíblia, não tinha a atuação como hoje há com a dispensação do Espírito Santo, então tinha algumas limitações. Tanto é que ele vai reconhecer e dizer, olha, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso fala de experiência pessoal. Deus se revela de maneira pessoal. Inclusive, isso é um diferencial do Deus a quem nós servimos, porque se nós estudarmos a história da humanidade, as religiões antigas e as religiões hoje que existem, o único Deus que se relaciona é o Deus que é adorado pela igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele se revela de maneira pessoal. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7, Moisés já tinha reconhecido, dizendo que o diferencial de Deus em relação às divindades adoradas pelos cananeus, amorreus e outros, é que esse Deus está sempre perto. Ele é um Deus relacional, então experiência pessoal. E finalizo, não é? Porque também, quanto à consciência, Jó também teve esse ponto em sua vida. Jó, capítulo 40, versículo número 2, 3 e 4, quando Deus está respondendo ainda a ele, capítulo 40, versículo 2, Deus diz assim: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar, quem assim arguir a Deus, que responda a estas coisas. Aí Jó responde ao Senhor e diz o seguinte: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Versículo 5, uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ele tem aqui um choque na sua consciência, a sua consciência mostra a sua limitação, o quanto ele é pecador diante de Deus, porque todos somos, embora não tenha cometido pecados que seus amigos haviam insinuado, mas ele reconhece sua limitação, mostrando que Deus se revela na história, na experiência pessoal e também agindo na consciência humana. Muito bem, então, evangelista Jaziel, à luz do que foi dito, dar-nos a entender aqui essa lição de que Jó precisava também mudar alguma coisa, não é? A gente entende que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, que se desviava do mal,
não temos dúvida disso, mas que intrinsecamente, de forma idiosincrática, havia coisas que precisavam mudar em Jó. Nós acabamos de ver aqui que a sua consciência foi ativada. Observe que ele replicou Bildade, ele replicou Zofar, ele replicou também Elifaz e até o próprio Eliú, ele também falou ali alguma coisa. Mas quando Deus falou, ele disse, opa, vou colocar minha mão na boca e vou me calar. Minha consciência foi ativada. Tem uma forma de Deus se revelar na consciência do homem, dizendo, você está errado, você precisa mudar. Agora, o evangelista Jaziel, no capítulo 40, versículo 6, nos diz que Deus respondeu a Jó novamente através de um redemoinho. Que coisa interessante. No capítulo 38, a gente vai ver Deus respondendo a Jó em um redemoinho. No capítulo 40, versículo 6, então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Parece-me que esse redemoinho aqui, eu não quero trazer nenhum aspecto místico, não é a nossa intenção aqui, mas tem algo a falar muito grande. Parece que Jó precisava de algo forte para entender de que Deus estava presente ali falando com ele. Mas falando sobre a revelação evangelista especial, nós falamos aqui sobre a revelação não verbal. Deus utiliza-se da criação para mostrar que é Deus, usando os astros. Deus se utiliza dos animais, não é? Nós vamos ver que ele fala sobre as cabras monteses, ele fala sobre os leões, não é? Os avestruzes. Ele vai falar sobre os animais, mostrando que existe um sobrenatural na criação dos animais. Como foi dito aqui, a consciência humana, a consciência de Jó, a experiência pessoal, mas também Deus se revela de forma especial, que agora é a revelação verbal. A gente falou da não verbal. O que é que a gente pode falar sobre a revelação especial de Deus? Muito bem, essa revelação é chamada de revelação especial, porque foi a maneira, né, como Deus se fez conhecido em momentos específicos e a povos específicos. Mas quando nós olhamos na teologia, né, sobre esta revelação especial, é apresentado 3 maneiras pelas quais Deus se revela aos homens nesta revelação especial, que é através da Bíblia, que é a própria palavra de Deus, através do Espírito Santo e do próprio Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, que é a revelação completa, plena, né? Onde o próprio Deus vai se revelar através de Jesus. E falando sobre a revelação especial de Deus através das Escrituras, né, que inclusive nesse mês de dezembro nós comemoramos, aí celebramos no segundo domingo o dia da Bíblia, nós podemos dizer sem sombra de dúvida de que ela é a palavra de Deus, né, uma revelação que nós chamamos de revelação escrita, onde através desta palavra, que também é chamada de Escrituras, né, através das Escrituras, Deus se faz conhecer aos homens. Né? Muitas pessoas vieram conhecer a Deus, e nós hoje também, o pouco que conhecemos de Deus, conhecemos através da Bíblia. É, né? Um privilégio que nós temos hoje, nesse tempo, né? Porque nos tempos bíblicos, né? Essas pessoas não tiveram essa revelação. Inclusive Jó, escrita, né, ministro? Né? Inclusive Jó. É porque, à luz do que nós temos de informações bíblicas, Moisés é o escritor, provavelmente, de Jó. Sim. Nós estudamos isso lá atrás. Então, Jó não tinha essa revelação escrita. Né? Então, a experiência de Jó foi muito grande nesse momento. Né? Exatamente. E hoje nós temos esse privilégio, que é a palavra de Deus, né? Essa revelação escrita, onde através dela nós podemos conhecer a Deus, a vontade de Deus, a forma, né, que Deus quer que nós o conheçamos. Então, sobre esta palavra, nós podemos inclusive afirmar, né, que o próprio Jesus, lá em João 17, afirmou, a tua palavra é a verdade, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o próprio Jesus falou, né, que ela é a verdade. Lá em João 10:35, ele também disse que as Escrituras não podem falhar, né? Então, é uma maneira em que Deus hoje se utiliza para se revelar aos homens através da Bíblia Sagrada, né? Que quando ela é falada também, entra aí a atuação do Espírito Santo. É claro que eu não vou falar nesse tópico aqui, mas o Espírito Santo, ele vai atuando, né, através da pregação, do ensino, e Deus vai se revelando, se manifestando aos homens. Muito bem. Presbítero Lucena, o evangelista Jaziel falou aqui da revelação especial usando a Bíblia, mas ele citou aqui outras 2 maneiras também de forma especial Deus se revelar, que é através do Espírito Santo e da pessoa de Cristo.
como é que a gente pode comentar para auxiliar o nosso querido professor que nos acompanha sobre esses dois últimos pontos? Pois não, evangelista. Sobre a ação através do Espírito Santo em que Deus se dá a conhecer, que está incluso na revelação especial, o próprio Novo Testamento vai deixar claro a importância que ele tem. Claro que no Antigo ele aparece e age igualmente, mas de maneira específica, por meio da dispensação do Espírito Santo. Entre outras coisas, nós encontramos o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele regenerando o pecador arrependido. João capítulo 3 diz que é por meio do Espírito Santo, o vento sopra onde quer, não é? O Espírito agindo para regenerar o pecador arrependido. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículos de 15 a 17, e também versículo de número 26, mostra o Espírito Santo nos revelando Deus diretamente, capacitando para entender o que a própria Bíblia revela. É o que está escrito. Então veja que Deus se revela de maneira especial através das Escrituras, e para que haja a compreensão correta das Escrituras, o Espírito Santo auxilia. Tanto é que ele é chamado de o intérprete da Bíblia, não é? E no momento em que nós estamos lendo a palavra, ele nos auxilia. Em João capítulo 14, o versículo de número 16, 17, diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo auxilia, revela a mente de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. E é através do Espírito Santo que Deus também pode falar diretamente ao crente, se revelar em sonho, em visões, fazer milagres em sua vida. O Espírito Santo, portanto, revela Deus em ação hoje. Isso pode ser visto principalmente quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que a pessoa que atua no meio da igreja é o Espírito Santo, mostrando que Deus age por meio dele. Interessante que, enquanto os senhores falavam aqui sobre essa revelação geral, eu estava aqui elecurbando, pensando, imaginando, né? A revelação especial se dá através da Bíblia. No tempo de Jó não tinha Bíblia. Não é? A tradição oral é que prevalecia. Ele ouviu de alguém sobre Deus. A revelação geral se dá através de Jesus. Jesus em forma humana, claro, Jesus em forma divina, ele sempre existiu porque ele é Deus, ele é eterno. Mas em forma humana, Jesus ainda não havia encarnado, não é? Então Jó não tinha esse segundo aspecto da revelação especial. Terceiro, o Espírito Santo. De forma plena, o Espírito Santo só habita depois da igreja, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele habitava de forma esporádica em pessoas. Então, a gente, olhando para isso, evangelista, a gente percebe que foi por isso que Deus utilizou uma linguagem pedagógica com Jó. Nessa revelação, eu entendo aqui que aqui é uma revelação extraordinária de Deus. Porque Deus, primeiramente, fala da sua revelação geral, e ele utiliza ali os astros, o céu, os iluminares. Depois ele vai falar dos animais. Jó precisava entender de uma forma didática, de uma forma simples. E depois, evangelista Jaziel, no capítulo 40 e 41, principalmente capítulo 41, Deus vai usar uma linguagem mais conhecida de Jó. Ele vai pedir para Jó olhar para dois animais, que eram o berremote e o leviatã. Esses animais, em uma linguagem contemporânea, seriam um hipopótamo e um crocodilo. Deus olha para Jó e diz: eu vou te revelar algo que vai ser fácil para o seu entendimento. E o capítulo 41, Deus vai fazer uma pergunta a Jó. Versículo 1, poderás tirar com um anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com uma corda? O leviatã e o berremote, que é um crocodilo, um hipopótamo, era um animal tão potente. O que Deus estava dizendo a Jó é: Jó, eu vou te revelar uma coisa aqui particularmente falando. Tu és tão pequeno e vocês não entendem a minha soberania que um animal só como este, que são animais ferozes, representa a limitação humana. Aí Deus olha para Jó e diz: olha, esses animais mostram, mesmo que minimamente falando, o meu poder. A minha pergunta para o senhor é, nós temos aqui 2 minutos ainda, evangelista, para concluir esse bloco. Essa experiência de Jó com Deus deve ter sido algo fantástico, não é? Deus fala dos animais, Deus fala dos astros, mas Deus usa 2 em especial, que inclusive é a nossa lição, a revelação de um Deus poderoso e justo. Deus quis olhar para Jó e dizer: olha, esses animais não são poderosos? Inclusive, há quem diga que o leviatã, ele era um tipo de animal, um crocodilo que lançava faíscas, não é?
como que de fogo, de suas narinas. Alguém pode até, de repente, confundi-lo com um animal mitológico, mas aqui não é mitologia, esse é um animal verídico. Sim. Deus estava falando a Jó da sua soberania e do seu poder. Exatamente. Através desses animais, Deus estava chamando a atenção de Jó para que ele entendesse o poder que Deus tem. E como ele era limitado e também. como Jó era limitado, né? Então, nós podemos concluir aqui, estamos chegando ao final desse bloco, mostrando que o que Deus queria era que Jó realmente reconhecesse a soberania de Deus, o poder de Deus. E depois de toda esta fala, quando Jó ouve Deus falando aí exatamente sobre o Belmonte e o Leviatã, é que Jó, no capítulo 42, e o versículo 2, ele vai abrir a boca e dizer: bem sei eu que tudo podes. Eu não vou nem citar todo o texto, só essa parte. Tudo podes. Ou seja, Jó estava reconhecendo que o poder pertence a Deus, que Deus é soberano e que isso foi ilustrado para Jó de uma forma bem simples, através desses dois animais. Que bênção. Nós estamos concluindo, mas só para terminar, presbítero Lucena, só lendo o versículo de número 11 do capítulo 40. Deus diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Em outras palavras, Deus se revelou como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição número 12, quando Deus se revela ao homem. Presbítero Lucena, conversamos um pouquinho no bloco passado com o evangelista Jaziel e foi mostrado de que Deus utilizou de diversas formas pedagógicas para mostrar a Jó quem Deus era. E nós concluímos falando sobre aqueles dois animais, né, o hipopótamo e o crocodilo, que são animais poderosíssimos em força. E Deus usa uma expressão fantástica. Deus diz assim: olha, se vocês não conseguem domar ou conhecer plenamente de onde vem a força de dois animais, imagine eu. E aí é onde o versículo de número 11 do capítulo 41, que eu quero até corrigir, eu citei capítulo 40, versículo 11, mas é 41, versículo 11, quando Deus diz: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuí-lhes, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aqui no livro de Jó, presbítero Lucena, é onde aparece a expressão El Shaddai em maior número na Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. E Deus mostra que é todo-poderoso a Jó. Mas esse ser que é todo-poderoso, que é Deus, se revelou a Jó, que era limitado, pequeno, mas com propósitos. Qual seria, então, aqui um propósito, ou um primeiro propósito de Deus se revelar? Qual o propósito da revelação de Deus? Pois não. Voltando mais uma vez, de que uma vez que o próprio Jó descreve, de que essa experiência fez ele conhecer a Deus melhor, então é bom lembrarmos de que um dos principais objetivos de Deus em se revelar é para que o homem lhe conheça. Isso. Claro, não plenamente, porque Paulo vai dizer em Romanos 1 que aquilo que de Deus se pode conhecer. Veja, aí existe até um limite quanto ao conhecimento, exato, porque ele é Deus, ele é insondável. Mas poderia dizer, sem sombra de dúvida, de que Deus se faz conhecer e para isso ele se revela. Isso. É interessante perceber que tudo inicia partindo do próprio Deus. É Deus que toma a iniciativa de se revelar. Isso foi assim antes do pecado. Nós encontramos textos como, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus se revelando, mantendo aquela comunhão, se dando a conhecer ao homem antes do pecado. O pecado entra na esfera humana, mas não quebra e não interrompe, vamos assim dizer, não tira de Deus o prazer de se revelar, fazer conhecido, ainda que o pecado esteja na esfera humana. Isso é visto em Gênesis capítulo 3, versículo 3, também capítulo 6, versículo de número 13. É importante perceber de que o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que não brinca de esconde-esconde, não é? Quando ele está em silêncio, não é porque ele está escondido, é porque ou ele está provando, como aconteceu com Jó, ou pode acontecer, em 1 Samuel capítulo 28, versículo 6, diz que Deus não respondeu a Samuel, ou seja, a Saul, porque Deus o havia rejeitado. Pela prática reiterada do pecado, Deus não teve como interagir. Mas o fato de Deus silenciar não é porque Deus não se deixa conhecer, é porque Deus está provando ou está rejeitando o comportamento de alguém. Porque Deus se dá a conhecer. Existe um texto que eu queria citar aqui, Jeremias capítulo 24, versículo de número 7, lê o que diz a palavra de Deus.
Deus, usando o profeta Jeremias, ele diz o seguinte, Jeremias 24:7, e dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Veja que Deus mostrando o interesse de se fazer conhecido. O próprio Davi, quando estava prestes a morrer, deu essa recomendação ao seu filho Salomão, né? Conhece o Deus de teu pai. Deus se revela para se fazer conhecido. No Novo Testamento é dito que a vida eterna consiste nesse conhecimento, não teórico, obviamente, porque alguém pode conhecer a Deus por aquilo que se entende ao ler alguns textos, que até uma pessoa não crente pode ter essa habilidade. Mas o conhecer aqui implica experiência, implica partir do novo nascimento. João capítulo 17, versículo de número 3, está escrito o próprio Jesus dizendo que consiste a vida eterna em conhecer a Deus como único Senhor. Então, isso é importante ser destacado. E a própria Bíblia vai dizer, por sua vez, que a morte se dá, ora, se a vida eterna se dá em conhecer a Deus de forma presencial, experiencial, por meio da sua experiência do novo nascimento, esse não conhecimento resulta na morte. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, podemos afirmar, evangelista Alessandro, que uma das razões de Deus se revelar é porque Deus quer se fazer conhecido. Muito bem, então Deus fez isso com Jó, Deus se fez conhecido e Jó diz isso. Evangelista Jaziel, partindo desse pressuposto de que Deus se revela ao homem para lhe dar a conhecer, nós podemos então afirmar que esse conhecer só se é possível através de um relacionamento. E como na Trindade, nós sabemos que existem 3 pessoas, não é? Deus, Pai, o Filho e o Espírito, nós entendemos de que esse relacionamento, esse conhecer se dá através de um relacionamento pessoal com a sua criação. Exatamente. Nós vamos observar que um dos objetivos de Deus em se fazer conhecido é exatamente estabelecer um relacionamento com o seu povo, né? Isso pode ser visto em vários textos da Bíblia. Desde o Jardim do Éden, na verdade, né? Se a gente ler Gênesis capítulo 3, verso 8, 9, nós vamos encontrar que mesmo um homem caído em pecado, mas Deus procurou conversar com Adão, né? Deus se dirige a Adão, aonde estás, Adão? Então veja que desde o princípio que Deus tem o interesse de se relacionar, né? De ter essa aproximação com o homem, de restaurar o homem. Então, uma das maneiras pelas quais Deus se revela ao homem é exatamente para que haja um relacionamento entre a criatura e o seu Criador, né? Deus mesmo, na sua palavra, vai dizer que sempre que nós o buscarmos, ele será achado, né? Lá em Jeremias capítulo 29 está escrito, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, né? Jeremias 29 e o versículo de número 13, né? Para o amado irmão que está aí acompanhando com a sua Bíblia, né? Deus sempre está disponível àqueles que querem lhe procurar, lhe buscar. Tiago capítulo 4, verso 8 está escrito: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isso fala de relacionamento. Então, que nesta lição, que estamos aí já chegando a esse final de ano, possamos entender que a maior preocupação de Deus, a intenção de Deus, é que nós o conheçamos melhor, que nós nos aproximemos mais dele, que haja um relacionamento entre nós e Deus, assim como houve entre Jó e o seu Deus, que, como o senhor já citou aqui, no capítulo 42, me parece que o versículo 5, Jó diz: antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Não, ou seja, não havia uma experiência pessoal, um relacionamento de intimidade com Deus, mas depois de toda a aprovação e que o próprio Deus falou e se revelou para Jó, nos 4 capítulos, né, capítulo 38 ao 41, Jó vai dizer: agora os meus olhos te veem. Ou seja, houve um relacionamento, uma aproximação melhor de Jó para com Deus, e esse é o desejo de Deus, né? Se relacionar com o homem, né? Ter essa experiência com Deus é algo glorioso, professor Alessandro e presbítero Jonatas, porque um Deus tão grande, né? Um Deus tão soberano, mas que ele nos permite, né? Nos dá essa permissão de ter esse relacionamento com ele, como homens na Bíblia, como Enoque, né? Que andou com Deus, teve relacionamento com Deus. Então, isso é um privilégio muito grande, né? Paulo diz lá em Atos 17 e o versículo de número 27, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja,
Deus não está distante. Amém. Nós temos esse privilégio de relacionar-se com Ele, inclusive falar com Ele, conversar com Ele através da oração, ouvir a voz de Deus. É tremendo. Lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que Moisés falava e Deus respondia. Deus falava com Moisés, havia um diálogo. E é bem verdade que hoje, através da nossa vida devocional, de oração, nós podemos conversar com Deus e também ouvir a voz de Deus. Presbítero Lucena, foi falado aqui que Deus se revela para se dar a conhecer, o senhor explicou de forma muito clara. O evangelista Jaziel agora explicou de forma muito elucidativa também de que Deus se revela porque Ele quer se relacionar com o homem. Mas nós podemos dizer que o desejo de Deus de se revelar é para que Deus seja glorificado, porque capítulo 42 de Jó diz assim, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, isso é depois da revelação, não é? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí veja o que é que ele diz, versículo 3. Quem é este que sem conhecimento encobre o seu conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Aí ele diz, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó está dizendo, Senhor, olha, a coisa mudou. A coisa agora mudou de lugar. Eu não te conhecia, eu pensei que sabia, mas não te conhecia de verdade. Podemos dizer que é a partir daqui que Deus vai ser glorificado na vida de Jó? Será que um dos motivos da revelação de Deus é ser glorificado? Com toda certeza. Nós podemos afirmar isso sem sombra de dúvida, partindo da experiência de Jó e, mais uma vez, usando a famosa declaração contida no capítulo 42, até quando ele diz, bem sei eu que tudo podes, isso é uma glorificação. Né? Ele está reconhecendo a soberania, está exaltando os atributos da soberania, da justiça, enfim. E Deus se revela exatamente com esse propósito. Tanto na revelação geral como especial, nós vemos Deus mostrando esse propósito de glorificar o seu próprio nome. Já foi lido aqui pelo evangelista Jaziel, mas apenas lembrando, Salmo 19, verso 1, o próprio texto diz que na revelação geral, por meio da criação, Deus é glorificado. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Na revelação especial, que já vimos aqui pela palavra, por Jesus e através do Espírito Santo, Deus também é glorificado. As palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo de número 13 e 14, nós encontramos essa evidência também. Deus sendo glorificado por meio da revelação especial. Jesus disse assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14 diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, veja que nesse processo de revelação especial ou geral, tanto um como o outro tem um propósito de glorificar a Deus. Não é a glorificação do homem, não é a divinização humana, mas é mostrar ao Deus Todo-Poderoso que tanto na revelação geral como especial é glorificado. Glória a Deus. Evangelista Jaziel, se Deus, um dos propósitos da sua auto-revelação ao homem, é fazer-se conhecer, ter um relacionamento e ser glorificado, nós podemos dizer que isso só acontece porque esse Deus que nós estamos falando aqui, o El Shaddai, que é o Deus que se revelou a Jó, é um Deus vivo. Porque um Deus que é apenas feito por mãos humanas não poderia fazer isso. Então nós podemos dizer que um dos propósitos da revelação de Deus ao homem é mostrar que ele é um ser vivo, poderoso. Esta é a grande diferença, evangelista Alessandro, entre o Deus de Israel, que é o nosso Deus, e os deuses pagãos. Os deuses pagãos, eles não têm... a Bíblia, o Salmo 115 até diz, né, que tem boca, mas não fala, né, tem ouvido, mas não ouve, enfim. Eles não têm vida. Mas Jeremias 10:10, quando fala sobre o nosso Deus, eu queria ler esse texto que é extraordinário, diz assim, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Então veja que a parte A diz que o nosso Deus é a verdade, ele é o Deus vivo e ele é o Rei eterno. O Deus que nós servimos é um Deus que fala, que se revela. Tudo que Jó queria era conversar com Deus. Jó capítulo 23 diz que Jó queria estar diante de Deus. E quando olhamos para o capítulo 38, depois de um silêncio de Deus com Jó,
Deus finalmente falou com Jó, conversou com Jó, ou seja, mostrando que esse Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus onde a alma humana, lá em Salmo 42, de 2, diz que a nossa alma, ela tem sede de Deus, de conversar com Deus, de estar diante de Deus. Salmo 84, verso 2 também mostra essa necessidade que nós temos de Deus na nossa vida, né? Porque somente Deus, somente um Deus vivo, é capaz de preencher o coração do homem e satisfazer todas as suas necessidades. Que pena que o tempo acabou, a gente não vai poder continuar mais, mas em poucos segundos, presbítero Lucena, segundos mesmo, né? O que é que o senhor pode resumir essa lição? Haja vista que 42 de Jó, versículo 10, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Geralmente, depois da revelação de Deus, tem mudança, né? É verdade. O que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer de que Deus quebra o silêncio, né? Lembrando que eu já falei aqui, o silêncio não significa de que Deus não tem interesse, é uma aprovação. No caso de Jó aconteceu assim, mas quando esse silêncio é quebrado, Deus mostra a sua soberania, o seu poder na história e a sua capacidade de mudar a situação. Mudar o cativeiro, o ministro fala de mudança de história? De limites. Lá em Jó 38 diz que Deus colocou ferrolhos, portas sobre o mar, mostrando que tem um limite. E da mesma forma também, na provação tem um limite, e na próxima semana com certeza a gente vai adentrar mais nesse assunto aí, mas Deus é um Deus que tem limite em tudo e para todas as coisas, inclusive na nossa provação. Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos. Bem, queridos irmãos, Deus com certeza se revela ao homem de uma maneira maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Bem, queridos e amados irmãos, depois de aprendermos lições tão preciosas com esta lição, nós vamos agora orar, agradecer a Deus e vamos fazer isso com o evangelista Jaziel Marques. Muito bem, oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome e também Te agradecer, Senhor, por este privilégio tão grande de, mais uma vez, estar diante da Tua palavra, aprendendo sobre esse tema tão importante, esta revelação gloriosa que se deu na vida de Jó e também tem se dado a toda a humanidade, seja de uma forma geral ou específica ou especial, como chamamos, mas Tu tens se revelado para cada um de nós. Ó Deus, continua abençoando cada ouvinte. Ó Deus, abençoando cada telespectador que está aí nos assistindo, Senhor, que a Tua bênção esteja alcançando aqueles que ainda não Te conhecem, que eles possam reconhecer que Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus que se relaciona com o homem, o Deus que enviou Jesus, que é a mais plena revelação e perfeita revelação de Deus para com a humanidade, para trazer salvação e redenção. Ó Deus, Te pedimos também pelo pastor da igreja, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a Rede Brasil de Comunicação, Senhor, toda a equipe. Ó Deus, Te pedimos pela superintendência das escolas bíblicas dominicais, no estado de Pernambuco, na pessoa do pastor Nath Jackson Saraiva e toda a equipe, Senhor, continua abençoando. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje, estudamos a 12ª lição com o seguinte tema: quando Deus se revela ao homem. Na próxima semana, veremos a última lição desse trimestre, que tem por título Quando Deus restaura o justo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar todas as sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Também não esqueça que está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça também de ativar o sininho e compartilhar, claro, o link com os seus amigos e familiares. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós agora e para sempre. Amém e amém.